Daniel sabia o que muitos não sabiam. Comprometimento expressa a disposição da pessoa em dedicar seu tempo e energia a algo em que acredita. O comprometimento de Daniel era tão sincero e firme que Deus mesmo testemunhou que, mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem entre o povo, pela sua própria retidão só poderiam salvar a si mesmos, declara o Senhor Deus. Ezequiel 14, verso 14. Vemos o comprometimento de Daniel desde cedo. A cena é a corte de Nabucodonosor na Babilônia, depois de ele atacar Jerusalém no 3º ano do reinado de Jeoiaquim. Nabucodonosor ordenou que um grupo de jovens fosse treinado para servi-lo como pessoas sábias e conhecedoras. Entre eles estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Seus nomes caldeus eram Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Como parte do treinamento, eles deveriam comer das iguarias do rei e beber do seu vinho. Daniel logo se deparou com a oportunidade de permanecer fiel a Deus, mesmo vivendo em uma sociedade que não compartilhava suas crenças. Ele decidiu abster-se de consumir a comida fornecida pelo rei para não se desonrar. Provavelmente, esses alimentos continham carnes impuras, proibidas pela lei do Antigo Testamento, ou estavam associados à adoração de ídolos. Essa decisão foi tomada para evitar violar a lei de Moisés sobre os alimentos que os judeus não podiam comer, como alimentos oferecidos a ídolos. Êxodo 34, verso 15. O desejo de Daniel de não se contaminar era repleto de perigo. Daniel se recusa a se contaminar com a comida, Daniel 1. Mas Daniel decidiu que não se contaminaria com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para não se contaminar. Você já ouviu o ditado de que tomamos nossas decisões e nossas decisões voltam e nos moldam? Certamente, isso se provou verdadeiro no caso de Daniel, assim como no de José, Daniel 1, versos 9 ao 15. E Deus concedeu a Daniel graça e compaixão diante do chefe dos oficiais. O chefe dos oficiais disse a Daniel: "Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a comida e a bebida de vocês, porque ele veria vocês em pior estado do que os outros jovens da idade de vocês. Assim, vocês poriam em perigo a minha vida perante o rei." Daniel respondeu ao encarregado, a quem o chefe dos oficiais havia designado sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: "Por favor, faça um teste com os seus servos durante 10 dias. Deixe-nos receber apenas vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você vir." Ele concordou e os submeteu a um teste durante 10 dias. E ao final de 10 dias, a aparência deles estava melhor e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que haviam comido da comida escolhida pelo rei. Daniel enfrentou pressão intelectual. 3 anos na Universidade da Babilônia, que certamente incluíam cursos sobre práticas pagãs. Quando nada podia destruir Daniel, seus inimigos tinham certeza de uma coisa: seu comprometimento com Deus. Daniel era um líder piedoso e capaz, porque sua lealdade primária era para com seu Rei Celestial. Basicamente, ele servia a Deus em vez de governantes humanos. O rei Dário teve a sabedoria de nomear Daniel como um dos 3 principais administradores, e Daniel mostrou-se tão excelente que o rei pretendia nomeá-lo como governante de todo o país. No entanto, nem Daniel nem o rei previram o que aguardava esse homem dedicado ao reino. A firmeza de Daniel instigou o ciúme entre os outros funcionários do governo. Eles o desprezavam porque ele era excelente, não porque era mau. Os oficiais tentaram estabelecer uma acusação contra Daniel, mas ele estava na administração babilônica há cerca de 40 anos nesse ponto, e seu registro ético era impecável. Qual era o plano? Eles tentaram encontrar algo contra ele em relação à lei de seu Deus. Considere-se afortunado se a única coisa que seus adversários puderem dizer sobre você
for que você é muito comprometido com Deus. Daniel 6. Então os comissários e sátrapas começaram a tentar encontrar uma base de acusação contra Daniel no que diz respeito aos assuntos do governo, mas não puderam encontrar nenhuma base de acusação ou evidência de corrupção, porque ele era confiável e nenhuma negligência ou corrupção foi encontrada nele. Então esses homens disseram: não encontraremos nenhuma base de acusação contra este Daniel, a menos que a encontremos contra ele no que diz respeito à lei de seu Deus. Então esses comissários e sátrapas vieram por acordo ao rei e falaram com ele da seguinte maneira: Rei Dário, viva para sempre. Todos os comissários do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores, consultaram-se para que o rei estabeleça um decreto e faça cumprir uma ordem de que qualquer pessoa que ofereça uma oração a qualquer deus ou pessoa que não seja você, ó rei, por 30 dias seja lançada na cova dos leões. Agora, ó rei, estabeleça o decreto e assine o documento para que não seja alterado, de acordo com a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Então, o rei Dário assinou o documento, ou seja, a ordem. É fascinante que a vida de Daniel tenha sido uma testemunha tão consistente de sua fé em Deus que esses oficiais estavam claramente cientes de sua rotina de oração. Daniel 6, verso 10. Agora, quando Daniel soube que o documento estava assinado, ele entrou em sua casa e em sua câmara no telhado ele tinha janelas abertas em direção a Jerusalém e continuou ajoelhando-se 3 vezes ao dia, orando e oferecendo louvor diante de seu Deus, como ele havia feito anteriormente. Daniel não decepcionou seus adversários. Eles sabiam que ele seria fiel ao seu Deus, e ele foi. Daniel não fez uma grande produção de sua objeção ao édito injusto, nem exibiu suas orações. Ele simplesmente voltou para casa e orou, suas janelas abertas em direção a Jerusalém, como havia feito antes. Nenhum mandato mundano poderia impedi-lo de cumprir suas responsabilidades divinas. Sua perspectiva era semelhante à dos apóstolos muitos anos depois. A fé de Daniel era inabalável. Ele é lançado na cova dos leões. Daniel 6, verso 11 ao 27. Então esses homens vieram por acordo e encontraram Daniel, oferecendo uma oração e implorando favor diante de seu Deus. Em seguida, aproximaram-se e falaram diante do rei sobre a ordem do rei. Você não assinou uma ordem de que qualquer pessoa que oferecer uma oração a qualquer deus ou pessoa que não seja você, ó rei, por 30 dias será lançada na cova dos leões? O rei respondeu: a afirmação é verdadeira, de acordo com a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Então eles responderam e falaram diante do rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não dá atenção a você, ó rei, nem à ordem que você assinou, mas continua oferecendo sua oração 3 vezes ao dia. Assim que o rei ouviu esta declaração, ele ficou profundamente angustiado e determinou-se a resgatar Daniel. E até o pôr do sol, ele se esforçou para salvá-lo. Então, esses homens vieram por acordo ao rei e disseram ao rei: reconheça, ó rei, que é uma lei dos medos e persas que nenhuma ordem ou estatuto que o rei estabelece pode ser alterado. Então o rei deu ordens e Daniel foi trazido e lançado na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele próprio te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio anel-selo e com os anéis-selo de seus nobres, para que nada fosse mudado em relação a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nenhum entretenimento foi apresentado diante dele, e o sono fugiu dele. Daniel é resgatado da cova dos leões. Então o rei se levantou ao amanhecer, no romper do dia, e foi com pressa para a cova dos leões. E quando ele se aproximou da cova a Daniel, ele clamou com voz angustiada. O rei começou a falar e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre.
Meu Deus enviou seu anjo e fechou as bocas dos leões, e eles não me prejudicaram, pois fui considerado inocente diante dele. E também para contigo, ó rei, não cometi crime algum. Então o rei ficou muito feliz e deu ordens para que Daniel fosse levantado da cova. Assim Daniel foi levantado da cova, e nenhum ferimento foi encontrado nele, porque ele confiou em seu Deus. O rei então deu ordens e trouxeram aqueles homens que tinham acusado maliciosamente Daniel e os lançaram junto com seus filhos e esposas na cova dos leões. E antes que chegassem ao fundo da cova, os leões os dominaram e esmagaram todos os seus ossos. Então Dário, o rei, escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra: a paz seja abundante convosco. Eu decreto que em todo o reino do meu domínio, as pessoas devem tremer e temer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e eterno, e seu reino não será destruído, e seu domínio será para sempre. Ele resgata, salva e realiza sinais e milagres no céu e na terra, e ele também resgatou Daniel do poder dos leões. Avaliar nossa fé e relacionamento com Deus é uma parte crucial da vida espiritual. Quando a Bíblia nos diz para examinarmos a nós mesmos, para determinar se ainda estamos firmes na fé, para algumas pessoas pode parecer confrontador à primeira vista. No entanto, se olharmos de perto, descobriremos que é um chamado a uma avaliação profunda, genuína e reflexiva que nasce de um lugar de amor, segundo Coríntios 13, versos 5 e 6. Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. A menos que de fato falteis no teste, mas espero que percebais que não falhamos no teste. Fazer a nós mesmos perguntas cruciais, mas pessoais, nos ajudará a saber se realmente estamos consagrados e separados para o nosso Salvador. A boa notícia é que não importam as respostas que surjam dessas reflexões sinceras, o poder do Espírito Santo está disponível e capaz de nos conduzir à plenitude da vontade de Deus para nossa santificação. Tudo o que Ele requer é nossa honestidade, disposição e zelo para viver a vida divina que Ele depositou em nós. Você odeia o pecado? A maneira como respondemos ao pecado é uma das formas de saber se estamos vivendo uma vida que é leal e comprometida com aquele que nos salvou da escravidão do pecado. Para um mundo que vive na escuridão, o pecado é muito excitante. Mas para um crente, o pecado deve ser visto pelo que realmente é, um peso tóxico e uma sujeira invisível que entope a vida espiritual de uma pessoa e a afasta de Deus. Portanto, um crente que escolheu a luz em vez da escuridão não pode se sentir confortável quando os padrões de Deus são comprometidos. Isso ocorre porque, para ele, os padrões de Deus são a única verdade pela qual todos devem viver. Salmo 97, verso 10. Odeie o mal, você que ama o Senhor, que guarda as almas dos seus piedosos. Ele os salva da mão dos ímpios. Se o mal e a iniquidade o entusiasmam, isso significa que você está pronto para o arrependimento diante do Salvador. Se os únicos modelos que você encontra são pessoas abertamente anticristo, isso significa que você ainda tem muito trabalho espiritual a fazer antes de caminhar em verdadeira liberdade de Satanás. Você considera Deus e as coisas? Você considera Deus uma prioridade? Do seu reino como prioridade, Paulo, que era um seguidor fervoroso e amante de Deus, disse: muitos no corpo de Cristo professam seu amor a Deus, mas são os mesmos que tentam dissuadir outros das coisas de Deus. Um verdadeiro amante de Deus sempre colocará Deus em primeiro lugar em tudo o que faz. Eles sempre consideram o que Deus dirá se eles se envolverem em qualquer coisa. É sempre sobre Deus primeiro. Você fez da obediência a Deus um estilo de vida? Deus está sempre falando com seu povo, e aqueles que são comprometidos com Ele ficam felizes em obedecer suas palavras, porque é o caminho para a vida real.
Quando escolhemos esta nova vida no reino de Deus, suas leis agora devem se tornar os princípios orientadores de nossas vidas o tempo todo. Aqueles que são guiados pelos princípios de Deus escolhem fazer o que Deus diz, não importa o que esteja em jogo. Ouvimos, obedecemos e servimos a Deus, porque como nosso Criador e Salvador, Ele sabe o que é melhor. Querido Pai, obrigado por querer o melhor para mim e por me orientar a fazer essas perguntas muito importantes. Estou grato pela oportunidade de me examinar e me testar. Obrigado por mostrar que estou vivendo uma vida que é leal e consagrada a você. Senhor, peço que me ajude a manter minha posição para você, porque não posso fazê-lo em minha força. Também peço a graça de permanecer firme e dedicado a você. Ao considerarmos a importância de odiar o pecado, colocar Deus como prioridade e fazer da obediência a Ele um estilo de vida, somos desafiados a refletir sobre a profundidade de nossa fé e relacionamento com o Salvador. A vida cristã não é apenas sobre evitar o mal, mas é uma jornada de amor e comprometimento com aquele que nos redimiu. Portanto, diante dessas reflexões, somos chamados a uma entrega mais profunda a Cristo. Se percebemos áreas em que precisamos crescer, a boa notícia é que o Espírito Santo está disposto a nos capacitar para viver de acordo com os padrões de Deus. Que possamos abraçar a graça que nos é oferecida, buscando uma transformação contínua em nossas vidas. Que a luz de Cristo brilhe mais intensamente em nós, afastando as trevas do pecado e nos guiando em um compromisso renovado com Deus. Que nossas vidas se tornem testemunhos vivos do poder transformador do Evangelho. Em meio às escolhas deste mundo, que possamos escolher seguir a Cristo de todo o coração. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Até a próxima.